achou? Né? Então está escrito assim em Atos 1:4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual ele disse, de mim ouvistes. Eu quero começar com uma pergunta para você. Quem que aqui gosta de esperar? Vamos ver quantos levantam a mão. Né? Você gosta de esperar? Esperar as coisas? Né? Como é que você se sente quando você tem que esperar a sua vez numa fila? Está lá na fila, a fila perde, né? E você tem que ficar lá esperando, né? Eu não sei, depois da pandemia a gente ficou mais ansioso. Mas muitas coisas na vida da gente, a gente tem que ter paciência. Não é mesmo? A gente tem que esperar a hora certa. A gente tem que esperar o tempo de Deus. A gente tem que esperar a nossa vez. Não tem muito o que fazer, né? E assim foi com a igreja primitiva. Eles receberam uma ordem específica de Jesus, de acordo aqui com esse texto que a gente acabou de ler. Primeiro, que eles permanecessem em Jerusalém, certo? E segundo, que eles esperassem a promessa da vinda do Espírito Santo. Então, você lembra que a gente falou na aula passada que Lucas escreveu 2 volumes, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Então, ele retoma no começo de Atos o final do Evangelho de Lucas. Então, antes de Jesus ser assunto aos céus, ser elevado aos céus, Jesus ficou um pouco entre eles ainda, e a gente vai ver um pouco disso hoje, e deu essa ordem, olha, permaneçam em Jerusalém, quer dizer, não voltem lá para a região onde vocês estavam. Jesus havia sido morto, né? Ele ressuscitou, mas havia perseguição ainda contra os seguidores de Jesus. Então, eles podiam ter motivos para voltar. Jesus falou, vocês permaneçam e esperem a promessa da vinda do Espírito Santo. Por quê? Isso vai acontecer em Atos 2, que a gente vai ver na aula que vem. Porque o Espírito Santo ia capacitar essas pessoas para que elas pudessem trabalhar. E isso foi muito importante, porque, de acordo com o ensino o último ponto da lição passada, que a gente nem passou, mas só retomando ele aqui, você lembra como a gente está falando dos membros da igreja primitiva? E a gente entende o porquê do Espírito Santo. Porque os personagens do livro de Atos, os membros da igreja primitiva, eram pessoas leigas, sem nenhuma qualificação. Né? Naquele início de igreja, não havia estrutura que existe hoje. Tá? Não tinha seminário, não tinha curso de aperfeiçoamento, não tinha nada. Então, a igreja ela vai se estruturando conforme vão surgindo heresias. Começa a gente falar uma outra coisa, e aí o pessoal começa a ter que estudar mais, começa a ter que investir na formação dos seus pastores, para combater filósofos e tal. Então a coisa vai se estruturando ao longo da história. Até que a gente chega no hoje, que a gente tem uma estrutura, pastor vai para seminário, pastor estuda teologia. E hoje pastor não adianta só ter teologia. Pastor precisa ter mais de uma formação para atender a complexidade da igreja hoje. Tá? Mas naquela época não tinha nada disso. Eram leigos sem nenhuma qualificação. Eram leigos também sem nenhuma organização. Não no sentido que fossem desorganizados, mas no sentido da estrutura que a gente tem hoje também. Olha, não tinha naquela época sede, a igreja primitiva não tinha escritório. Tá certo? Não tinha telefone, não tinha WhatsApp da igreja primitiva, WhatsApp do grupo dos apóstolos, né? Você mandava uma mensagem lá, preciso de uma visita, preciso de um milagre. Né? Não tinha. Né? E eles não tinham secretaria, telefone, rádio, TV, e eles nem imaginavam que a gente ia ter algo como a internet, como a gente tem hoje. Né? Eles não tinham essa organização. Eles eram crentes também transculturais. Ok? Na igreja primitiva nós encontramos pessoas de diversas classes, judeus, gentios, gregos, romanos, samaritanos, africanos, homens e mulheres trabalhando juntos. Se você trabalha com gente que é tudo meio parecida, já é difícil. Né? Já é complicado manter as pessoas em acordo. Agora você imagine cada um de uma nacionalidade e naquele mundo transcultural, poliglota, sob o Império Romano. Mas eles tinham essas diferenças, esses desafios de conviver. E nós temos o contexto deles também. Eles estavam no contexto urbano, né? Eles tinham que evangelizar e eles usaram essa estratégia. E a gente vai falar disso ao longo da nossa lição, das nossas lições. Eles trabalharam em grandes cidades, Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Filipos, Roma, Corinto, cidade-chave.
O contexto deles era de muitas religiões. Não era só o cristianismo, havia o judaísmo. Havia também a religião que acompanhava o Império Romano, que cultuava o imperador, que eram diversos deuses também. E eles tinham um contexto de rejeição, tá? Ou seja, eles sentiam indiferença, quando Paulo, por exemplo, foi pregar em Atenas, e também oposição total, tá? Que a gente vai ver também nas próximas lições. Então, é isso que a gente não falou da última aula. E é interessante porque dá um contexto para a gente entender por que eles precisavam do Espírito Santo. Não que a gente não precise, a gente precisa também hoje, obviamente, né? Mas veja o contexto onde eles estavam. E é por isso que a gente pergunta, o que capacitou essas pessoas? O que deu para eles a capacidade, né, a partir daqueles 12 apóstolos, aqueles primeiros 120, de expandir isso e tornar uma religião mundial? Né? O que os impulsionou? E aí a pergunta, ela tem uma resposta óbvia, né? Foi o Espírito Santo. E aí entra o tema da nossa lição, a espera de poder. Eles receberam o Espírito Santo, mas eles tinham que esperar, tá? Mas a espera deles era para ficar quieto esperando? De braço cruzado? Ó, Jesus prometeu que vem o Espírito Santo, vamos ficar aqui, né? Tem bastante joguinho no celular, vamos passando tempo aqui, matando tempo, né? Não, a gente vai ver hoje o que eles fizeram enquanto esperavam. E isso dá para a gente conversar vários assuntos diferentes aqui hoje. E é um pouco da nossa espera hoje, né? Porque a gente ainda espera. O que a gente está esperando hoje? A volta de Jesus. Só que o fato da gente estar esperando Jesus voltar não significa que a gente tem que ficar... não, é só esperar, né? Tem muita coisa para fazer. Então, nessa espera, o primeiro ponto da revista, aí agora estamos na lição 2, é da ressurreição, a ascensão de Jesus. Então, só para localizar vocês aqui em relação ao tempo, depois que Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou na Páscoa, tá? Passam-se 40 dias, depois ele é assunto aos céus, ele é levado aos céus e passam-se mais 10 dias. Então, são 50 dias. Nesses 50 dias, os discípulos não ficaram inativos. Jesus ensinou a eles coisas importantes sobre o reino de Deus. Atos, capítulo 1, versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus apareceu nesse tempo a eles, ressuscitado, né, dando provas incontestáveis. Paulo vai trabalhar mais isso na carta dele, dizendo que apareceu para mais de 500 pessoas. Vários sinais acompanharam isso. Né? Quer dizer, houve testemunho ocular, Jesus de fato ressuscitou. Mas veja que quando Jesus ressuscita e está com eles, Jesus faz o quê? Você reparou no texto? Fala das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus está trabalhando na cabeça deles ainda, né? Eles ainda estão, nossa, Jesus ressuscitou, né? E Jesus fala, não, vamos conversar um pouco a respeito do reino de Deus. E o que a gente aprende do reino de Deus, que aqueles discípulos aprenderam e que a gente não pode esquecer? A gente aprende aí, de acordo com a revista, que o reino de Deus determinou o momento do cumprimento da promessa. Lê Atos 1:4 para mim. E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Esperassem a promessa. Então, quando Jesus aparece nesses 40 dias aos discípulos, não foi para ficar jogando papo fora, para assistir aquela série da Netflix, né, que não deu tempo, então vamos maratonar, né, comendo pipoca, né. A aparição de Jesus teve um propósito, ensinar as coisas concernentes ao reino de Deus. Isso é importante por quê? Porque o processo não se encerrava na subida de Jesus para o céu. Tá? Aqueles discípulos podiam achar, não, Jesus ressuscitou, acabou, né? Vencemos. Não.
O trabalho começava agora, gente. Porque Jesus ressuscitou, ele ia ser assunto aos céus, elevado aos céus, e o verdadeiro trabalho daqueles homens e mulheres começaria agora, com a expansão da igreja. Então eles tinham que entender que o reino de Deus estava ligado com essa promessa do Espírito Santo, e agora era a hora da sua expansão. Segundo ponto aqui do reino de Deus, que a gente aprende, é que o reino de Deus é espiritual quanto ao seu caráter. Lá em Atos 1:6, você vê a confusão dos discípulos. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então ainda havia essa confusão, né? Eles estavam lá focados no quê? Em Israel. Olha, o Senhor foi crucificado e tal, então vai ser agora que Israel vai virar novamente uma grande nação, a gente vai ter de volta aí um descendente de Davi reinando, e vamos botar esse império romano no chinelo? E vamos voltar no tempo do rei Salomão? Hã? Essa era a ideia deles, né? Eles estavam pensando só no povo deles, e eles estavam pensando só na política, e só no reino material. E Jesus traz um outro conceito. Jesus vem dizer que o reino de Deus, ele não é político, ele não é material, ele não é geográfico e ele não é eclesiástico também, né? No sentido de a igreja, no seu poder material, ser representante do reino de Deus. Ele é espiritual. Lá eu vou ler para você, em Lucas 17, diz assim, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus, o que a gente aprende? Ele é espiritual quanto ao seu caráter. Ok? O reino de Deus também, ele é internacional quanto aos seus membros. Como a gente falou, o que os apóstolos esperavam? Israel. Né? Eles estavam focados numa coisa nacionalista, até muitas vezes preconceituosa com outros povos. Naquele tempo, um pouco antes, alguns séculos antes, Israel havia tentado a independência dos romanos com a guerra dos Macabeus. Então eles estavam indo com aquilo na cabeça. Vai ter uma outra revolução? Né? Vai ter uma outra... E qual que é a resposta de Jesus? Atos 1:8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus responde, olha, vocês vão receber poder, e vocês vão ser testemunhas, não apenas em Jerusalém. Né? Jesus começa aí na sede dos judeus, né? Só que Jesus termina dizendo até aos confins da terra. Então Jesus está respondendo assim, viu? Não é mais povo de Israel só, gente. Vamos abrir um pouquinho a mente. Vamos abrir um pouquinho os horizontes. Né? Não é só Israel mais. É mais gente agora que a gente vai incluir na história da salvação. Né? Então, essa é uma característica do reino de Deus. E aí você entende, eu vou fazer um spoiler das próximas aulas, né? Por que eles falaram em línguas e foram estrangeiros lá em Jerusalém e ouviram falando em línguas na sua língua, pregando o reino de Deus na sua língua? Porque o reino de Deus é internacional. Né? Ele pega todos os povos. O reino de Deus também é gradual quanto à expansão. Atos 1:6 diz, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Versículo 7, respondeu, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí o texto que a Fabiana leu, recebereis poder para ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus responde para aqueles homens, né, em relação à expansão do reino de Deus, que tempos e épocas eram da jurisdição de Deus, e que eles receberiam o poder do Espírito Santo para testemunhar em círculos cada vez maiores. Então, novamente, não se tratava apenas do povo de Israel. Corri um pouquinho aqui, mas é para você pensar comigo agora o seguinte. Esses homens e mulheres, lá no início, eles achavam que o reino de Deus era uma coisa. Jesus veio falando para eles que o reino de Deus era outra. E agora eu pergunto para você, aluno hoje, crente hoje,
Será que existe alguma confusão ainda em relação ao reino de Deus? Então, existe essa confusão hoje, né? De reino de Deus é o quê? Muitos confundem. Muitos acham, por exemplo, que o reino de Deus é a igreja deles. Né? E fora da igreja deles não tem reino de Deus, não tem salvação. E aí você tem uma coisa muito estranha, que é a igreja competindo contra a igreja. A competitividade de igreja. Igreja é competitiva? Sim, igreja tem que ser competitiva contra o inferno. Igreja tem que ser competitiva contra o inferno, porque a gente tem que tirar gente do inferno. Mas não, as igrejas ficam lutando aí quem tira crente de crente, né? Os pastores ficam lutando quem tira crente de igreja, né? Falando mal das igrejas, né? A igreja começa a crescer lá, não, mas lá aquela igreja pode tudo, ou aquela igreja é isso, aquela igreja é aquilo, né? E vão tentando minar. E a gente não pode entrar nesse jogo, né? Porque o reino de Deus é mais do que isso, né? Outra coisa interessante da gente pensar aqui é a questão da expansão do reino de Deus, né? Ele é gradual quanto à sua expansão. Será que a gente hoje, como igreja, tem contribuído para essa expansão do reino de Deus? A gente tem que pensar. A gente tem que pensar, né? Se o reino de Deus está no coração das pessoas, o que nós estamos fazendo para ampliar esse reino? E veja, eu sei que está todo mundo sentado aqui, isso não é para você, mas eu estou falando num termo sentado, num termo assim de gente que não trabalha. Não é o caso de vocês aqui, né? Mas, por exemplo, essa ilustração diz bem, lugar de ficar sentado só assistindo é onde? Teatro, cinema, né? Você tem que ficar sentadinho, quietinho. O que se espera de você é que fique quieto para assistir o filme. Se você começar a falar, você vai ter problema. Agora, na igreja, a gente não pode simplesmente, nesse sentido simbólico, ficar sentado assistindo os outros trabalharem. Como se a gente estivesse sentado numa arquibancada, né? E às vezes é isso que acontece nas igrejas. Nós temos uma arquibancada com muita gente sentada lá, olhando lá embaixo o pessoal, ó. E ainda reclamando, ó, não fez direito. Você é chamado para trabalhar. Tá? Você é chamado para trabalhar. E essa expansão do reino de Deus tem que começar em você. No seu testemunho, na sua ajuda que você dá aqui na igreja, no evangelho que você prega. Às vezes é pouca coisa que você faz, numa pizza que você fez ontem, né? Num bom testemunho, em solidariedade. Então você tem que trabalhar pela expansão do reino de Deus. Aí o que acontece? Em seguida, aí em Atos 1, acontece a ascensão de Jesus. Atos 1, de 9 a 12. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto, como a jornada de um sábado. Muito bem. A palavra ascensão significa elevação. Então, o que está dizendo aí? De maneira física, Jesus ascendeu ao céu. Jesus foi elevado ao céu. A revista vai por um outro ângulo aí, ela quer perguntar, a ascensão realmente existiu? Eu acho que a gente está além desse questionamento, né? Porque a gente pode até ir mais fundo nisso aí. Esse ato de Jesus ser elevado aos céus não foi uma viagem espacial, tá? Não foi um voo livre, sem significado. A ascensão de Jesus não aconteceu por acaso. Não foi surpresa, ela tem um significado teológico, ela tem grande importância para a nossa fé. Não vamos ler esses textos, mas se você quiser anotar, ou depois eu te mando o data show disso, mas só para você ter a noção, Jesus predisse a ascensão em João 6, 60 e 62. Então ia acontecer. Lucas descreve ela no final do seu evangelho e no texto que a gente acabou de ler. Paulo celebra a ascensão lá em Efésios 1:20 e ele destaca o senhorio de Cristo. E a carta aos Hebreus aplica a verdade da ascensão
para encorajar os crentes, né? Porque, ao final de tudo, quem vai ser elevado ao céu somos nós, não é mesmo? Então isso, de certa forma, antecipou, né, o que vai ser, o que está reservado a nós. Uma coisa importante que a gente tem em mente, a ascensão, ela faz parte da história da redenção, certo? A ascensão faz parte da história da redenção que ainda não terminou. Então aqui, olha, nós temos a história da redenção, nós temos a encarnação, Jesus se faz bebê, prega, tem todo o seu ministério. Nós temos a morte de Jesus, nós temos a ressurreição, a ascensão e estamos esperando a segunda vinda. Aqui está o resumo para você da história da salvação da sua vida. Tá? E a ascensão ela é importante porque ela faz parte dessa história. Não dá para você jogar ela num canto. Tá? E por que a ascensão é importante? Porque a gente celebra o poderio pessoal de Jesus. Né? O ministério de Jesus celestial, ele está agora à destra de Deus, governando, intercedendo. Então Jesus também não está parado lá no celular, né? Esperando só. Ele está trabalhando, ele tem um ministério ao lado de Deus. Tá? Então, quando você pensar em ascensão de Cristo, você nem se preocupe com esse pessoal que fica falando que é Jesus. Não tem um pessoal que fala que é Jesus aí? Aqui no Brasil temos o Henri Cristo, né? Mas temos um russo lá, e parece que tem o meu nome, inclusive, gente. E que tem gente seguindo ele. E ele parece aquele Jesus dos filmes, sabe? Meio loiro, assim, de olhos azuis, né? Aqueles filmes que traz um Jesus mais europeu, né? Não tão judeu. Cristo não está fisicamente nesse mundo mais. Um dia alguém perguntou assim, pastor, onde Jesus está? Ele está ao lado de Deus, né, no céu. Ele subiu fisicamente para lá. Então você não precisa se preocupar com o que os dizem por aí, que um é Jesus, que outro é Jesus. Não, Jesus não está aqui fisicamente. Então nem se preocupe. Tá? E Jesus vai voltar fisicamente, vai ser na sua segunda vinda. Jesus está aqui espiritualmente, sim, e especialmente por meio do Espírito Santo. Ok? Outro detalhe que eu quero chamar a atenção para você na ascensão é que quando Jesus foi assunto aos céus, parece que os discípulos, os apóstolos ficavam assim, né? Uau! Será que a gente vai voar junto, né? E aí parece que entram os anjos assim, né? Viu? Opa, olha lá. Ele vai voltar. O Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar, né? A impressão que eu tenho é exatamente essa, viu? Parem de olhar para o céu agora. Vocês têm que trabalhar, gente. Né? Eles estavam ali, né? E os anjos vêm, ó. Viu? Vamos trabalhar agora? Agora acabou aqui, agora vocês têm que trabalhar, né? Agora a missão de vocês, eles estavam com os olhos fitos quando o anjo disse, e a pergunta é essa, por que vocês estão olhando para as alturas? A pergunta é essa, por que vocês estão olhando para o céu ainda? E, gente, essa é uma pergunta para nós também. De novo, naquela questão do esperar, né? Nós temos que olhar para o céu com esperança, né? A vida não é só isso aqui. Né? A vida é mais, a vida é eterna. Mas, gente, a gente olha para o céu, mas o pé da gente está aqui, ó, na terra. A gente olha para o céu, mas, ó, olha lá, mas você está aqui ainda. Você precisa trabalhar, você precisa sobreviver, você precisa evangelizar, você precisa servir a Deus, você precisa regar as mangas. Não fica aí deslumbrado só com isso. A esperança do céu é para nos consolar. Mas você ainda não está no céu. E não pode usar o céu como, eu vou para o céu. Né? E passa o dia inteiro lá e não faz nada pelo evangelho, porque você vai para o céu. Não, você é chamado para trabalhar. Nós temos que pensar no céu com um olhar de esperança, mas nossos pés estão aqui na terra a fim de trabalharmos para o evangelho. As pessoas, elas esquecem desse detalhe, né? Do trabalhar. Então, Deus espera isso da gente, né? Então, acho que as pessoas esquecem desse detalhe. E tem um senso de urgência. Sim. Que a gente esquece. Porque, gente, a nossa vida é curta. Você quer saber quando uma pessoa entende que a vida é curta?
Quando chega perto dos 40. Quantos anos você tem, João? 25? Ah, você ainda acha que a vida é eterna. A gente com 25 fala, tem pessoal velho aí, pessoal idoso, pastor já está aposentando. E com 13 anos, então, você acha que nada te, né? Mas você chega nos 40, gente, você fala, nossa, daqui 20 anos eu estou com 60. E agora? Aí você já pensa, eu investi no INSS, né? Você já começa a pensar em coisas que não pensava. Você já tem a sua caixinha de remédio, né? A sua caixinha de remedinho, tem uns lá que são uso constante, já tem umas dorzinhas que são sua amiga, você acorda com ela, ela já veio. Né? Vamos lá, companheira. Não é mesmo? Não é mesmo? É complicado, aí que a gente percebe, a vida da gente é muito curta. E a gente não sabe como é que vai ser amanhã. Então, a gente às vezes acha que vai ter todo o tempo do mundo para pregar o evangelho, para servir a Deus. Você não sabe quando Deus vai te chamar. É hoje. Coisa que eu acho que é uma armadilha do inimigo para nós, pelo menos eu durante um tempo eu pensei assim, é que a gente nutre um sentimento de que eu não consigo fazer, sabe? Eu não nasci para isso. Quer dizer, sabe esse sentimento de que mas eu tenho que estudar muito para chegar para ser um pregador, para ser um evangelista, eu não tenho tempo e eu não nasci, eu não tenho esse talento. Então, é uma armadilha e trabalhada dentro de uma zona de conforto. Então, se você se fica com isso na sua cabeça, passam-se os anos, realmente você não se dedica, você não sai desse espaço e você realmente fica assistindo. Quer dizer, então você precisa perceber que isso é uma armadilha, que isso é uma artimanha diabólica para que você fique quietinho. Bom, já que você aceitou Jesus, o diabo deve pensar assim, já que eu perdi você, pelo menos eu vou fazer com que você fique quieto. Fique sentadinho lá, quietinho, sem atrapalhar os planos dele. Então eu acho que a gente precisa ter consciência disso. Que realmente a Bíblia fala que todos nós recebemos dons e talentos. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Às vezes estudar, às vezes se preparar melhor, né? Mas buscar fazer. Se a gente simplesmente achar que, não, fulano é melhor, cicrano é melhor, né? Outras pessoas estão mais preparadas. A tendência é a gente realmente ficar nessa posição cômoda de arquibancada. E o pouco, às vezes, que a gente faz, né? Convidar alguém, né? Mas a pessoa precisando de um convite, às vezes é bem mais simples. Não precisa nem pregar, você prega com uma atitude, né? Passando aqui a ascensão, né? Já aplicamos essas realidades. Nós temos aqui, eles estavam então agora esperando a manifestação do Espírito Santo. O texto já foi lido, né? Atos 1:12. Atos 1:13. Quando entraram e subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então aqui, 2 destaques que a revista dá interessantes, é que eles estavam em oração unânime. Essa palavra unânime aqui é muito interessante. Porque eles não havia espírito de discórdia entre eles. Não havia ciúmes, não havia realidade. Eu quero que você reflita um pouquinho nesse aspecto. Será que essa paz que eles estavam vivendo naquele momento, ela era simplesmente automática? Veja, não estou dizendo que o Espírito Santo não deu, Deus não deu a paz. Deus deu a paz a eles. Mas ela acontecia de forma assim, sem precisar nenhum esforço. Porque veja, essas pessoas, elas viviam numa sociedade repleta de miséria, de injustiças, de tensões políticas. Eles eram dominados pelos romanos. Eles viram Jesus ser crucificado. Eles tinham a sua fé em comum, mas com certeza, por causa de tantas diferenças, eles tinham que trabalhar pela paz. Eu acho que esse é um conceito muito interessante que a gente precisa resgatar. Paz, a gente tem coisas em comum. A mesma fé, o mesmo evangelho, o mesmo Deus. Né? Paulo vai falar isso, né? Você tem o mesmo batismo, o mesmo Espírito, o mesmo Jesus, o mesmo céu. Mas a gente vive tentando achar o que a gente faz de diferente, né? A gente levanta os muros
e a gente busca só as diferenças, né? Aqueles irmãos, para ter essa oração unânime, eles trabalhavam pela paz. Ou seja, que eles evitavam perder tempo com discussões inúteis, com desavenças e com fofocas. Pense um pouco quanto tempo a gente perde com isso hoje em dia. Com fofoca. Com mexerico. Com ciúmes. Com coisa que você viu no Facebook. Com alguém que deu uma indireta lá. Porque Facebook é para isso que serve, né? É para dar indireta. Não é mesmo? Você lê lá, a pessoa tem gente que não olha na cara, mas um dia vai chegar a sua vez. Você fala, nossa, esse aí mandou o recado para alguém. Não é mesmo? Não é isso? Você hoje me prejudicou, mas amanhã Deus está vendo. Não é isso no Facebook? E quanto tempo a gente perde com isso, gente? Né? Vendo essas coisas. E a gente levanta muitas vezes coisas que nos dividem, ao invés de nos unir. Eu tenho certeza que aqueles irmãos trabalhavam pela paz. E esse é o desafio da igreja hoje, gente. Eu acho que um dos maiores desafios da nossa igreja hoje, das igrejas e da nossa igreja aqui hoje, é não apenas criar um ambiente de paz e de alívio, mas manter esse ambiente. E isso exige esforço. E hoje em dia o ambiente ele se estende ao ambiente digital. A gente não pode só achar que tem que manter a paz aqui. A gente tem que manter a paz no grupo da igreja. Né? A gente tem que manter a paz onde a igreja está digitalmente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente posta no grupo da igreja. Especialmente em relação à política, em relação a essas coisas que cada um tem uma opinião, porque às vezes a gente posta lá achando que todo mundo pensa igual a gente. E não é assim. Tem gente que pensa diferente. E aí, se o que pensa diferente quiser colocar contra você alguma coisa, ele pode colocar. Ele está no direito dele. E pronto, aí vai ser mais complicado manter a paz. Então, tem certas coisas que a gente tem que conversar em outros ambientes, em outras situações, em outras circunstâncias, para a gente tentar construir e manter a paz. Né? Não que a gente não vá conversar certas coisas. A gente tem que conversar tudo. Mas a gente tem que trabalhar com muita sabedoria, gente, para manter a paz. E eu acho que a igreja primitiva, creio que a igreja primitiva fazia isso. Esse é um desafio para nós hoje. A oração deles também era perseverante, tá? E aqui vem a questão de paciência, né? Eles esperavam o Espírito Santo. A gente hoje tem paciência com as coisas de Deus? Com as coisas da igreja? A gente ora e espera como? Paciente, agradecendo a Deus. Senhor, demorou mais um dia, obrigado. Obrigado, Senhor, é no teu tempo. Eu estou aqui, eu estou sofrendo, estou chorando, mas é no teu tempo. Obrigado, Senhor, é assim? Não, né? A gente vai reclamando, Senhor, mais um dia, Senhor. O Senhor não está vendo mesmo? Eu sei que tem 7 bilhões de habitantes, Senhor, mas olha para mim, né? A gente passa muitas vezes, gente, reclamando. E essa igreja, ela primitiva, ela ora obedecendo e perseverando. A gente ora também e espera em Deus obedecendo, sendo fiel, ou a gente espera impaciente, reclamando, resmungando, ansioso, roendo a unha. Né? E aí, o motivo de que Deus permite certas demoras na nossa vida, que é para a gente crescer na fé, a gente vira mais descrente, porque a gente passa reclamando, a gente passa se amargurando, a gente passa se intoxicando, aí o processo que era para ser positivo, na sua vida ele vira negativo. Quando a Bíblia fala sempre para você o quê? Tenha paciência, tenha o tempo de Deus, vai orar, exercita, calma, espera. E assim, né, gente? Quantas coisas a gente é impaciente e quando Deus responde no tempo dele, você fala, puxa vida, veio no tempo certo, veio na hora certa, olha, foi bom ter esperado, olha, Deus faz as coisas perfeitas, tinha uma coisa que eu não sabia aqui e agora amarrou tudo certinho. Olha, gente, quantas coisas. Quando a gente, em 2016, eu tive um desejo muito grande de sair dessa cidade. Por várias questões. Né? E eu orava para Deus todo dia, Senhor, me arranja uma igreja. Eu preciso sair daqui. E foi chegando dezembro, né? E a Manancial estava lá, pastor, nós estamos aqui, viu? Né? Mas eu ainda estava focado. E ficamos, né, Manuel? Ficamos aqui, trabalhamos, estamos colhendo os frutos. Mas depois a Fabiana teve câncer. E pela graça de Deus, eu estava a 20 minutos do hospital.
Então, às vezes, a gente não entende certas coisas. A gente queria já o alívio, mas, às vezes, as coisas são mais amplas e Deus quer promover graça na vida da gente. Né? Então, ter ficado aqui, além de ter sido uma bênção para o meu ministério, que curou a minha vida, essa igreja curou a minha vida. Essa igreja curou a minha família, gente. Emocionalmente falando. Curou. E estar nessa região foi cura também para a minha família física. Porque estamos perto de um hospital. Então, às vezes, a gente só olha um tantinho e Deus está vendo todo. Né? E hoje eu vejo, puxa vida, eu estava meio impaciente, estava meio desesperado. E Deus tem um plano, gente. Né? Deus quer que a gente fique, porque vai ter bênçãos aqui. Então pense um pouco na sua vida. Né? Às vezes a gente é impaciente, mas Deus vai fazer a obra. De tudo que foi falado aqui, gente, o que mais marcou para vocês? Alguma coisa que você quer compartilhar? Então, eu acho interessante que aqui eu aprendi a ter paciência, né? Porque não que eu não tinha. Então, aqui eu vejo que a gente aprende a palavra, sabe? Você sai aqui bem alimentado. Então, diante de todas as dificuldades que eu venho enfrentando, eu venho tendo paciência, entregando na mão de Deus. E outra coisa, eu vejo que logo que a gente... Aqui é uma casa de oração e as pessoas são de oração. E Deus tem dado muitas vitórias na minha vida através daqui. A união aqui é unânime, sabe? Então você sente isso, você sabe? E é gostoso, né? E a gente tem que ter paciência, né? Porque não é no nosso tempo, né? Você vê que teve o tempo, a encarnação, até chegar. Exato, teve um tempo certo. Eu acho que no tempo certo Deus vai fazer. Porque às vezes se for no meu tempo não vai ser da maneira de Deus. Então eu acredito que no tempo ele já está fazendo. Então eu acho que eu tenho aprendido muito aqui. Então até fico feliz mesmo de dizer isso. Que bom, que testemunho bom, né? Pode falar, Manuel. Pastor, eu não ia falar mais nada. Já está tarde, né? Mas eu não poderia deixar passar. Porque o que nós estamos estudando aqui, o que Deus está tocando nos nossos corações, não é só no campo das ideias. O campo da ideia, tudo bonito. Mas nós vimos aqui 2 testemunhos práticos. Um do pastor, que eu emocionei muito, e agora da Fabiana. Não poderia deixar passar em branco. Né? É Deus agindo, não no campo das ideias, mas praticamente nas nossas vidas. Amém. Gente, bom domingo a todos. Deus abençoe vocês. Os irmãos da internet também, obrigado por nos acompanhar. Deus abençoe, bom domingo e nos vemos à noite às 7 horas.